Livro, um guia de bolso sobre lógica e fé. Introdução e falácia da reificação. Sempre que ouço pessoas debatendo algum assunto, aborto, controle de armas, origens, religião, política, etc., muitas vezes vejo uma série de erros em seus argumentos. Erros de raciocínio são chamados de falácias lógicas, e são abundantes em debates sobre as origens. Muitas vezes pensei que seria divertido carregar uma pequena campainha que eu poderia apertar quando alguém cometesse um erro fundamental de raciocínio. Claro, isso seria indelicado. No entanto, todos devemos nos familiarizar com as falácias lógicas para que nossa campainha mental soe sempre que ouvirmos um erro de raciocínio. A lógica, o estudo do raciocínio correto e incorreto, tornou-se uma habilidade perdida em nossa cultura. E isso é uma pena. É uma ferramenta muito valiosa, principalmente para o cristão que deseja defender melhor a sua fé. Os evolucionistas frequentemente cometem falácias lógicas, e é importante que os criacionistas aprendam a identificar e refutar tal raciocínio falho. Infelizmente, muitas vezes vejo criacionistas cometendo falácias lógicas também. Dificilmente há algo mais embaraçoso do que alguém que defende sua posição, mas o faz usando um raciocínio ruim. A lógica envolve o uso de argumentos. Quando algumas pessoas pensam em discussões, elas pensam em uma troca emocionalmente acalorada, uma brincadeira. Mas não é isso que se quer dizer aqui. Um argumento é uma cadeia de afirmações, chamadas proposições, em que a verdade de uma é afirmada com base na outra. Biblicamente, devemos argumentar dessa maneira, devemos fornecer uma defesa fundamentada, um argumento para a fé cristã, 1 Pedro 3:15 da manhã, com gentileza e respeito. Um argumento toma certas informações como aceitas, isso é chamado de premissa, e, em seguida, demonstra que outra afirmação também deve ser verdadeira, chamada de conclusão. Aqui está um exemplo: Doutora Leslie não está no escritório hoje. Então, ele provavelmente está trabalhando em casa. Nesse argumento, a primeira frase é a premissa: Dr. Leslie não está no escritório hoje. O argumentador assumiu que todos concordamos com essa premissa e então chega à conclusão de que ele provavelmente está trabalhando em casa. Este é um argumento razoável, a conclusão parece provável dada a premissa. Então, isso é chamado de argumento convincente. Esse tipo de argumento é classificado como argumento indutivo porque a conclusão é provável, mas não comprovada, a partir da premissa. Afinal, o Dr. Leslie poderia estar de férias. Se a conclusão não fosse muito provável dada a premissa, então o argumento seria considerado fraco, em vez de convincente. O outro tipo de argumento é chamado de argumento dedutivo. Com esse tipo de argumento, afirma-se que a conclusão decorre definitivamente das premissas, não apenas provavelmente. Por exemplo, todos os cães são mamíferos. E todos os mamíferos têm pelos. Portanto, todos os cachorros têm pelos. A conclusão deste argumento segue definitivamente das premissas. Ou seja, se as premissas são verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. Portanto, este é um argumento válido. Se a conclusão não seguisse um argumento dedutivo, então o argumento seria inválido. Neste guia de bolso, exploraremos as falácias lógicas mais comuns. É muito útil conhecer essas falácias para que possamos identificá-las quando os evolucionistas as cometem, e para que não as cometamos também. Na cosmovisão cristã, ser lógico é pensar de maneira consistente com o pensamento de Deus. Deus é lógico. Como cristãos, temos a obrigação moral de pensar e agir racionalmente, alinhar nosso pensamento com a verdade de Deus, Efésios 5:1, Isaías 55:7-8. Oramos para que este guia de bolso honre a Deus e melhore tremendamente sua defesa da fé. A falácia da reificação. Reificação é atribuir uma característica concreta a algo que é abstrato. Talvez você já tenha ouvido o velho ditado: não é bom enganar a mãe natureza. Este é um exemplo de reificação porque, natureza, é uma abstração, é simplesmente o nome que damos à cadeia de eventos do universo. A natureza não é uma pessoa e não pode ser literalmente enganada, já que a natureza não tem mente. Portanto, essa expressão não faria sentido se fosse interpretada literalmente. É claro que nem toda linguagem deve ser interpretada literalmente. Não há nada de errado com a reificação como figura de linguagem. É perfeitamente aceitável na poesia. Até a Bíblia usa a reificação às vezes em suas seções poéticas. Por exemplo, Provérbios 8 personifica o conceito de sabedoria. Esse é um uso perfeitamente aceitável e poeticamente belo da reificação. No entanto, quando a reificação é usada como parte de um argumento lógico, é uma falácia. A razão para isso é que o uso de tal expressão poética costuma ser ambíguo e pode obscurecer pontos importantes em um debate. É muito comum os evolucionistas cometerem essa falácia.
Vejamos alguns exemplos da falácia da reificação como eles são comumente usados em argumentos evolutivos. Às vezes, em uma discussão, um evolucionista dirá algo assim: a natureza projetou algumas criaturas incríveis. Esta frase comete a falácia da reificação porque a natureza não tem mente e não pode literalmente projetar nada. Ao usar a falácia da reificação, o evolucionista obscurece o fato de que a cosmovisão da evolução realmente não pode explicar o design das criaturas vivas. Tenha em mente que ele pode estar fazendo isso sem querer. Deus pode projetar criaturas porque Deus é uma pessoa. A natureza é um conceito e não pode projetar nada. Os criacionistas dizem que o mundo foi criado de forma sobrenatural, mas a ciência diz o contrário. Aqui a pessoa atribuiu atributos pessoais e concretos ao conceito de ciência. Ao fazer isso, ele ou ela ignora o importante fato de que os cientistas tiram conclusões sobre as evidências e verbalizam tais conclusões, não, ciência. A ciência é uma ferramenta conceitual que pode ser usada de forma adequada ou inadequada. Não diz nada, não se posiciona sobre as questões. Portanto, esse exemplo comum de reificação é logicamente falacioso. As evidências falam por si. Essa expressão é bastante comum, mas quando usada como parte de um argumento, é a falácia da reificação. As evidências não falam nada. Evidência é um conceito, o nome que damos a um conjunto de fatos que acreditamos ser consistentes com um determinado ponto de vista. As pessoas tiram conclusões sobre evidências e verbalizam seus pensamentos. Mas a evidência em si não tem pensamentos para verbalizar. A evolução descobriu uma maneira de contornar esses problemas. Já ouvi vários evolucionistas dizerem algo nesse sentido ao tentar explicar algum sistema biológico intricadamente projetado. Mas, é claro, a evolução é um conceito. Não tem mente e não pode descobrir nada. Assim, este exemplo novamente obscurece a dificuldade em explicar o design no universo sem apelar para uma mente. É um uso falacioso da reificação. Mesmo a frase seleção natural é um exemplo de reificação e pode ser considerada uma falácia se usada em um argumento. A natureza não pode selecionar literalmente. Essa frase é tão comumente usada que não podemos chamá-la de falácia, desde que o significado seja entendido por todos. Acreditamos no conceito chamado seleção natural. Sim, os organismos que se adaptam bem a um ambiente têm maior probabilidade de sobreviver do que aqueles que não se adaptam bem. Isso é tautologicamente verdadeiro e é algo que tanto os criacionistas quanto os evolucionistas acreditam. Mas, suponha que perguntássemos, por que os animais se adaptam bem ao seu ambiente? Se um evolucionista respondesse, seleção natural, isso seria a falácia da reificação. Ele obscurece poeticamente a verdadeira razão pela qual os animais são projetados para sobreviver, Deus. Se você pensar sobre isso, a seleção natural na verdade não explica por que encontramos organismos adequados ao seu ambiente. Isso apenas explica por que não encontramos organismos inadequados ao seu ambiente, ou seja, por que eles morrem. É Deus, não a natureza, quem deu aos seres vivos as habilidades de que precisam para sobreviver.